Olá pessoal, essa é a nossa 7ª aula do curso de História da Filosofia Moderna, Filosofia do Senso Comum, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da compreensão do Reid, do que é a filosofia da mente, filosofia dos fenômenos mentais, de que maneiras é possível conhecer a mente humana, suas atividades, seus estados. A aula passada, as duas últimas aulas, nós nos ocupamos com a discussão do método, os dois aspectos, principais aspectos do método de investigação da mente humana, que é a recusa das hipóteses, não começar o filosofar sobre a mente a partir de hipóteses, e a aplicação rigorosa do método experimental de raciocínio, a observação cuidadosa dos fenômenos mentais, a partir das quais induziremos um princípio geral, uma lei da natureza que explique o funcionamento das operações mentais. Então, esses foram nossos últimos dois tópicos, e hoje nós falaremos sobre o que Reid considera como as ferramentas para se conhecer a mente humana. Em algumas passagens ele diz os motores para se conhecer a mente humana, e aqui o texto base da discussão que eu vou empreender agora é a conclusão da investigação sobre a mente humana, da obra de 1764. Curiosamente, Reid, nessa obra, apresenta as ferramentas para se conhecer a mente apenas no capítulo que conclui a obra. Ao invés de apresentar na introdução ou nos primeiros capítulos, ele deixa para apresentar essas ferramentas, esses motores, apenas no último capítulo. Então, se vocês quiserem entender mais profundamente a questão, esse aspecto da filosofia do Reid, eu recomendo a leitura detida desse capítulo, a conclusão da investigação, mas eu não vou me restringir apenas a esse texto. Eu vou buscar também nos poderes intelectuais, nos ensaios sobre os poderes intelectuais, algumas passagens retiradas de uma seção ou de outra, de um capítulo ou de outro, para poder ilustrar o que Reid está falando, o que ele entende por ferramentas para se conhecer a mente. Então, Reid acredita que existem apenas duas maneiras de um filósofo da mente conhecer os fenômenos mentais, o que se passa no interior da sua mente. Os filósofos dispõem de apenas duas ferramentas: a reflexão e a analogia. A via da reflexão, o caminho da reflexão, e a via da analogia, o caminho da analogia. Eu cito Reid: há dois caminhos nos quais os homens podem formar suas noções e opiniões relativas à mente e a seus poderes e operações. O primeiro é o único caminho que leva à verdade, mas é estreito e atribulado e poucos o adentram. Então, para Reid, a via que leva à verdade, que conduz ao conhecimento de fato da mente humana, é a reflexão. É o exame cuidadoso pela reflexão do que se passa no interior da mente. Contudo, como nós veremos adiante, é um exercício bastante árduo, bastante difícil, extenuante, esse de refletir sobre o que se passa no interior da mente. Não são todos que são capazes de fazer isso. O segundo caminho é um caminho amplo e fácil, e tem sido muito visitado não apenas por pessoas comuns, mas até mesmo por filósofos. Ou seja, a via da analogia, a via da comparação, grosso modo, que é aquela via em que você tenta explicar algo que você desconhece por uma analogia com algo que você conhece, a partir de alguma semelhança entre ambos os objetos. Dois fenômenos semelhantes, um você explica, o outro você não consegue explicar. Esse que você não consegue explicar, você vai tentar explicar a partir de uma analogia com o objeto que você consegue conhecer, o objeto que você conhece. É suficiente para a vida comum e se adapta bem aos propósitos do poeta e do orador, a via da analogia.
Mas em discussões filosóficas relativas à mente, esse caminho leva ao erro e ao engano. Então, de agora em diante, Reid vai defender a via da reflexão e vai criticar a via da analogia, mostrando por que só a reflexão nos permite conhecer a mente e por que a analogia, em geral, conduz ao erro. Ou, no melhor dos casos, ela produz uma forma de conhecimento provável. É provável que seja assim, porque ambos os objetos são semelhantes, o que eu conheço e o que eu desconheço, mas o que eu não posso ter certeza de que o que eu desconheço funciona da mesma maneira que aquele que eu conheço, apenas por semelhança, por analogia. A reflexão é a ferramenta por meio da qual o filósofo pode formar noções exatas e distintas de cada uma das operações da mente, tendo em vista desenvolver raciocínios a partir dessas noções. Ou seja, para você poder conhecer as operações da mente, você tem que ter uma concepção, uma noção exata, precisa, certa do que é esse poder, o que é essa operação, o que é essa faculdade. Não é possível você falar, por exemplo, sobre a faculdade de perceber os objetos externos por meio dos sentidos, sem ter uma noção exata do que é essa faculdade, do que é cada um dos 5 sentidos, do que é que está envolvido no processo, no processo da mente, nos processos mentais de conhecer os objetos externos. Então, a única maneira de se formar uma noção exata, precisa do que é o que se passa no interior da mente, é você refletir cuidadosamente sobre os fenômenos mentais. É uma reflexão cuidadosa, demorada e árdua sobre o que se passa no interior da mente. Na investigação, o Reid fala sobre a via da reflexão lá na conclusão da obra. Quando exercemos as operações da mente, somos conscientes delas e está em nosso poder dar-lhes a devida atenção e refletir sobre elas até que se tornem objetos de pensamento familiares. Então, pela reflexão você se familiariza com o que se passa no interior da mente. Ou seja, você começa a formar uma noção exata do que é aquilo que está acontecendo, do que é aquela operação. Esse é o único caminho no qual podemos formar noções justas e corretas, exatas, precisas, sobre essas operações. Mas essa atenção e essa reflexão são tão difíceis para os homens, rodeados por todos os lados por objetos externos, que constantemente requerem sua atenção, que tal caminho tem sido pouco trilhado, até mesmo pelos filósofos. Então, a primeira dificuldade apontada pelo Reid na via da reflexão, nesse caminho para o conhecimento da mente, é que, em geral, os seres humanos, inclusive os filósofos, estão muito entretidos com o que se passa ao seu redor, com o mundo, com o mundo ao seu redor, com as coisas da sua vida cotidiana, e por estarem envolvidos com isso, dão mais atenção a isso do que o que se passa no interior da própria mente. Então, a dificuldade é essa, você habituar-se a refletir sobre o interior, dando a devida atenção ao interior e desconsiderando, ainda que momentaneamente, isso que está acontecendo ao nosso redor, isso que acontece no nosso entorno e que tira a nossa atenção do que se passa no interior da mente. A definição precisa de reflexão é apresentada nos poderes intelectuais, em uma passagem no primeiro ensaio dos poderes intelectuais. Este poder do entendimento de fazer de suas próprias operações seu objeto, de se atentar a elas e examiná-las de todos os lados, é o poder de reflexão, pelo qual sozinho podemos ter qualquer noção distinta dos nossos poderes ou de outras mentes, dos poderes de outras mentes. Então é isso, a via da reflexão é refletir sobre o que se passa cuidadosamente, olhando por todos os lados, o que é isso que se passa, o que é esse fenômeno que acontece no interior da mente. E aqui é importante a gente fazer a distinção entre a consciência e a reflexão. A consciência é uma faculdade da mente, uma capacidade da mente de saber o que se passa em seu interior. Todos nós estamos conscientes de uma infinidade de sentimentos,
de estados mentais, de afecções, paixões, vontades, desejos, concepções. Isso nós estamos apenas consciente disso. Todo ser humano está consciente. Da mesma maneira que o ser humano é capaz de perceber o objeto externo que se encontra fora da mente, o ser humano é capaz de perceber isso que se passa no interior da mente por meio da consciência. Só que consciência não é reflexão. O que é a consciência? Seus objetos são nossas dores presentes, prazeres, esperanças, medos, desejos, dúvidas e pensamentos de todos os tipos. Em uma palavra, todas as paixões e todas as ações e operações de nossa própria mente enquanto elas estão presentes. Ou seja, eu estou consciente daquilo que se passa no interior da minha mente apenas agora. No momento presente eu sei o que se passa no interior, o que eu estou sentindo. Por exemplo, agora eu sinto sede, ou eu sinto fome, ou eu sinto um desejo de terminar logo essa aula, ou enfim, eu sei tudo o que se passa no interior da mente por meio da consciência no presente. Podemos nos lembrar delas quando elas são passadas, ou seja, a lembrança do que se passa no interior da mente, das atividades e estados mentais, é a memória, já é outra faculdade. A consciência é do presente, a memória é aquilo que retoma o que aconteceu na nossa mente no passado. Você se lembrar de um antigo sentimento de ódio, de amor, da paixão do amor, enfim. Isso é memória, não é consciência. Mais adiante também nós vamos ver assim com um pouco mais de detalhes e rigorosamente, sistematicamente, a divisão dos poderes da mente segundo Reid, a divisão das faculdades da mente, o que constitui cada uma delas. Podemos nos lembrar delas quando elas são passadas, contudo estamos delas conscientes somente enquanto elas estão presentes. E aqui o Reid apresenta uma analogia para fazer a diferenciação entre consciência e reflexão. A diferença entre ambas é como a diferença entre a visão superficial de um objeto que se apresenta aos olhos, enquanto a mente está entretida com algo mais, e um exame acurado de um objeto quando a mente está completamente envolvida em seu exame. Então, a visão superficial é a consciência. Você não está atento àquilo que se passa de fato no interior da mente, não tem atenção devida. Você não forma nenhuma noção exata olhando apenas superficialmente para isso, para os seus estados, as suas atividades e estados mentais, mas quando você reflete, você faz um exame cuidadoso, acurado, e por isso você é capaz de formar noções do que se passa no interior da mente. E por que é difícil? Porque exige hábito. Não é tão simples aquela concentração, aquele ato de se concentrar sobre os fenômenos interiores, os fenômenos mentais, depende de hábito. Você precisa estar acostumado a fazer este exercício e por isso é tão difícil. O desenvolvimento do poder da reflexão. A reflexão, essa capacidade, é mais devida a filósofos do que a não filósofos, pelo simples fato de que depende do hábito. Então é um exercício e você precisa desenvolver essa capacidade. Não é todo mundo que é capaz de refletir sobre o que se passa no interior da mente, de modo a formar noções exatas para serem utilizadas em uma ciência da mente humana. O poder de reflexão sobre as operações da própria mente não aparece de modo algum em crianças. Os homens devem chegar até algum estado de maturação do entendimento antes de serem capazes dele. De todos os poderes da mente, este parece ser o último a se revelar. Então, assim, de tudo aquilo que se desenvolve no decorrer de nossa vida, de todas aquelas capacidades cognitivas que vão se desenvolvendo com o uso, o exercício, o hábito, a reflexão é a última. A maioria dos homens parece incapaz de adquiri-lo, esse poder da reflexão, em algum grau considerável. Como todos os outros poderes, ele é grandemente aperfeiçoado pelo exercício e até que um homem tenha adquirido o hábito de dar atenção às operações de sua própria mente, ele nunca poderá ter noções claras e distintas deles, nem formar algum juízo estável sobre ele. Então é uma questão que o filósofo da mente, antes de mais nada, depois de livrar-se das hipóteses, depois de
conhecer o método experimental, admitir o método experimental de raciocínio como única via para se conhecer de fato a mente humana e empreender, desenvolver o conhecimento sobre a mente humana, ele precisa adquirir também, ter desenvolvido o hábito da reflexão a duras penas, não é fácil, é uma tarefa difícil. Ele precisa aprender a desconsiderar aquilo que passa ao seu redor para dar a devida atenção ao que se passa ao interior da mente, para se formar uma noção exata do que é um poder mental, o que é um conteúdo mental, o que é uma atividade, porque nenhuma ciência pode começar sem ter noções exatas das coisas, daqueles objetos sobre os quais ela vai falar. Então é um pressuposto metodológico. Você precisa ter uma noção exata do que é aquele objeto que você está estudando. Obstáculos para o desenvolvimento do poder da reflexão. Por mais que estejam conscientes de suas operações quando acordados, os seres humanos, a maior parte das vezes, empregam sua atenção mais aos objetos externos do que à própria mente. Então, estamos mais envolvidos com o mundo físico, material que nós percebemos, do que com o que se passa no interior da própria mente. Portanto, quando um homem está bravo, ele está consciente de sua paixão. E essa é uma passagem que está nos poderes intelectuais também. Mas sua atenção está voltada para a pessoa que o ofendeu e para as circunstâncias da ofensa, enquanto a paixão do ódio não é ao menos objeto de sua atenção. Então esse aqui é um exemplo bastante elucidativo, esclarecedor do que se passa no momento em que somos afetados por uma paixão. O indivíduo não filósofo, ele vai direcionar toda a sua atenção àquilo que despertou essa paixão nele mesmo. Uma pessoa, uma determinada situação, um determinado contexto, ele foca a atenção em outro objeto e não na paixão que o afeta naquele momento. Naquele momento ele é capaz de sentir ódio, mas ele não reflete sobre esse ódio, não é capaz de formar uma noção exata do que é essa paixão do ódio, para depois poder, do ponto de vista da ciência, da investigação filosófica, falar sobre essa paixão. Então esse é o primeiro obstáculo, um dos principais obstáculos para se desenvolver a reflexão. A segunda via, a via da analogia. Então Reid diz, lá na conclusão da investigação, o segundo caminho e o mais comum deles, no qual os homens formam suas opiniões relativas à mente e às suas operações, pode ser chamado de caminho da analogia. Nada existe no curso da natureza que seja tão singular, mas encontramos alguma semelhança ou, no mínimo, alguma analogia entre ele e outras coisas com as quais estamos familiarizados. A mente, por sua natureza, se deleita em buscar tais analogias e atenta a elas com prazer. A partir delas, a poesia e a genialidade derivam uma grande parte de seus encantos, e a eloquência nem um pouco de sua força de persuasão. Ou seja, na natureza nós podemos encontrar objetos distintos que apresentam um ou mais características semelhantes. Eles se aproximam por semelhança e a mente humana é capaz de sentir prazer ao descobrir semelhanças entre objetos distintos. Nas artes, a analogia, a descoberta da semelhança entre objetos distintos tem grande valor justamente por essa capacidade de despertar esses sentimentos de prazer na descoberta da semelhança. E o que é a via analógica? Grosso modo, é aquela em que se atribui a um objeto menos conhecido as qualidades de outro objeto mais conhecido em virtude apenas da semelhança entre ambos. Logo adiante a gente vai ver alguns exemplos de analogia, prováveis, analogias equivocadas, falsas, mas é isso, a partir de um objeto que eu já conheço, eu raciocínio por analogia e tento explicar outro objeto que eu não conheço, que eu desconheço, apenas porque ambos são semelhantes. Eu conheço um determinado fruto, um determinado vegetal, e
E outro vegetal que eu desconheço, apenas porque se assemelha a este que eu conheço, eu acredito que posso conhecê-lo também. Então, raciocínio por analogia, e o que eu encontro no objeto A conhecido, eu também vou encontrar no objeto B desconhecido, porque ambos são semelhantes. Na passagem citada, Reid propõe a oposição entre ciência e artes, ou seja, na ciência, o modo de se conhecer, a única ferramenta para se conhecer, para se formar noções exatas e acuradas exatas e acuradas no âmbito da ciência da mente, da filosofia da mente, é a reflexão. A reflexão você consegue formar suas noções de uma maneira exata e acurada, e por analogia não. A analogia serve para a arte. Você utiliza os raciocínios analógicos para despertar prazer nas pessoas. E, bom, Reid vai atribuir um certo valor à analogia no âmbito do conhecimento científico, porque ela tem uma função, analogia, esse raciocínio por analogia, raciocinar sobre o desconhecido a partir de alguma semelhança com o conhecido, ela tem uma função ilustrativa e uma função conjectural. Por analogia, a gente pode ilustrar algo que nós não conhecemos a partir do que nós conhecemos, e nós também podemos formar algumas conjecturas, algumas hipóteses que podem ser prováveis no melhor dos casos, é só por probabilidade. Mas é claro que isso não tem grande valor no âmbito da ciência, apesar de ter algum. Se pretende conhecer rigorosamente o que se passa no interior da mente, as conjecturas devem ser excluídas, pode ser apesar da probabilidade, mas você pode ilustrar o que se passa no interior da mente que você desconhece a partir de algo que você conhece. Além do prazer que recebemos das analogias, elas são de uso considerável, tanto para facilitar a concepção das coisas, quando não são facilmente apreendidas sem ajuda, como para nos levar a conjecturas prováveis sobre sua natureza e suas qualidades, quando nos faltam os meios de conhecimento direto e imediato. Então aqui, no caso da função conjectural, é quando você não pode observar algo, você não está disponível à observação e à experimentação cuidadosa de algum fenômeno, você pode raciocinar por analogia, a partir de algo que você conhece e a partir da semelhança desse fenômeno que você não observa com o que você observa, mas você chega apenas a uma conjectura, a um conhecimento provável. Pode ser assim, mas isso está longe de ser verdade, está longe de ser o tipo de conhecimento que Reid pretende fundamentar no âmbito da filosofia da mente. Não é o provável que ele busca uma ciência a partir dos fatos, da observação dos fatos e da experimentação desses fatos. Ele quer uma ciência verdadeira, não provável, que tende a ser verdadeira. Lá nos poderes intelectuais, não se rejeita o raciocínio analógico em todos os casos. Ele pode proporcionar um maior ou menor grau de probabilidade, de acordo com as coisas comparadas, se elas são mais ou menos semelhantes em sua natureza. Contudo, deve-se observar que, como o tipo de raciocínio pode proporcionar somente evidência provável, no melhor dos casos, a menos que seja utilizado com cuidado. Então, essa é a sugestão do Reid. Muito cuidado no uso das analogias, porque ela nos leva somente a um conhecimento provável. Estaremos aptos a sermos conduzidos ao erro por ele, pelo uso das analogias. Pois os homens são naturalmente dispostos a conceber um grau de semelhança maior entre as coisas do que realmente existe. Então nós devemos tomar muito cuidado com a via da analogia, utilizá-las em casos apenas em que nós não temos acesso àquilo que não temos acesso, não podemos observar, não podemos experimentar, e no melhor dos casos é o conhecimento provável. Exemplo, raciocínios de conhecimento provável. Raciocínios estabelecidos a partir das semelhanças entre os planetas Terra e Júpiter pode nos levar a concluir analogicamente que
pode existir, é possível existir vida vegetal e animal nesse último, tal como existe no primeiro. E não havendo argumento mais direto e conclusivo para determinar minha opinião nesse ponto, porque no século XVIII, é claro, nós não tínhamos capacidade de observar o que se passa no planeta Júpiter, apesar de podermos perceber certa semelhança entre Júpiter e a Terra, nós podemos supor que há vida vegetal e animal, ou seja, é provável, é uma conjectura, é uma hipótese. É claro que na filosofia da natureza nós não vamos trabalhar com hipóteses, porque é apenas provável, não é de fato observável, não é experimentável esse conhecimento desse fenômeno. Então nós podemos supor que existe vida, por um raciocínio analógico. A partir da semelhança entre os dois planetas, pode ser que exista vida em Júpiter. E nosso grau de assentimento a essa descoberta, por analogia, será proporcional ao grau de semelhança que nós percebemos entre a Terra e o planeta Júpiter. Então é isso, é provável apenas. Como não é observável, como Júpiter não é observável no detalhe, nós podemos supor que existe vida. E aqui é um exemplo de analogia falsa. Os raciocínios a partir das semelhanças entre as batatas e outras plantas venenosas do gênero Solanum, que é essa planta da imagem, esse vegetal da imagem, muito parecidas às primeiras no tocante ao seu florescimento e frutificação. Então há semelhança entre as batatas e esse vegetal da foto. Por um raciocínio analógico, poder-se-ia pensar que as batatas também são venenosas. Mas, nesse caso, tenho acesso a evidências mais diretas e certas, ou seja, nós podemos observar, experimentar as batatas, prová-las e podemos saber que elas não são venenosas. O que me leva, portanto, a não acreditar na analogia que me induziria ao erro. Então é isso, a analogia pode ser provável, mas assim que nós temos a capacidade de observar e experimentar, nós podemos descobrir que essa analogia é falsa. Então, os seres humanos têm uma certa preferência, uma certa inclinação natural a preferir a analogia, a preferir os argumentos oferecidos pela via analógica em detrimento aos argumentos desenvolvidos por reflexão. Por quê? Os argumentos oriundos de analogia estão sempre à mão e surgem espontaneamente em uma imaginação frutífera, enquanto os argumentos que são mais diretos e mais conclusivos, por reflexão, frequentemente requerem atenção e aplicação árduas. Então é aquilo que nós estamos falando desde o início dessa exposição. A via da reflexão é árdua, é um exercício extenuante, difícil, que deve ser executado a partir depois de se adquirir o hábito de refletir. E a analogia, além do prazer que ela desperta, ela está sempre à mão se você tem uma imaginação fértil, se você é capaz de conceber-se mais semelhança entre as coisas, perceber semelhança entre dois objetos onde nem todos conseguem perceber. Então você estará naturalmente mais inclinado a refletir, a raciocinar por analogia. Mas não, o trabalho torna-se mais difícil quando se pretende investigar a mente humana. Os argumentos reflexivos são mais trabalhosos para aqueles que os empreendem, nós já vimos. Este trabalho torna-se mais difícil quando se pretende investigar a mente humana. Mas não há um tema no qual a humanidade esteja tão disposta a confiar na maneira analógica de pensar e raciocinar, como no que concerne à mente e suas operações, porque formar noções claras e distintas dessas operações de forma direta e própria e raciocinar sobre elas requer um hábito e reflexão atenta de que poucos são capazes. Então, Reid acredita que nenhum outro campo de saber os filósofos apelaram tanto à analogia como no caso da filosofia da mente, dado as dificuldades da via reflexiva. Então a filosofia da mente está cheia, repleta de raciocínios por analogia.
E aqui Reid mais uma vez faz a comparação da filosofia antiga e a filosofia moderna a partir de Descartes, mas do ponto de vista das ferramentas de investigação da mente. Então, assim como a filosofia antiga era repleta de hipóteses, ela também, os filósofos antigos procediam apenas por analogia, nunca por reflexão. Na filosofia nova, que é a filosofia moderna inaugurada por Descartes, os filósofos começam a fazer filosofia a partir da reflexão. A via da reflexão é a descoberta do Descartes aos olhos de Reid. Reid admira o Descartes e esse é um dos motivos que o Descartes é quem descobre a ferramenta para se desenvolver a filosofia da mente. Então Reid diz: dividiremos a filosofia relativa a nosso tema em antiga e nova. A antiga chegou até Descartes, que lhe deu um golpe fatal, o Descartes, o grande reformador da filosofia, que rompe com o aristotelismo e a escolástica, em virtude do qual ela vem morrendo gradualmente desde então e está praticamente extinta agora. A filosofia antiga, então, para o Reid, estaria morta ou morrendo. Descartes é o pai da nova filosofia relativa a esse tema, mas esta tem sido aprimorada, tem uns erros aí na tradução do livro, desde então com base nos princípios estabelecidos por ele. Então, a partir do Descartes, os filósofos vêm raciocinando, vêm filosofando por reflexão e têm desenvolvido a filosofia. E a filosofia antiga parece ter sido puramente analógica. A nova deriva-se mais da reflexão, mas ainda assim com uma considerável mescla das velhas noções analógicas. E aqui é a crítica do Reid, então a filosofia antiga é repleta de hipóteses e os filósofos procederam por analogia. Essa filosofia, então, do ponto de vista do conhecimento, não tem tanto valor. A filosofia nova de Descartes até Hume, o que acontece? Eles procedem por reflexão, mas ainda assim a gente encontra hipóteses fundamentais no âmbito dessa filosofia nova, do Descartes ao Reid, porque eles misturaram analogia com reflexão, as duas ferramentas para se conhecer a mente humana. Havia analógica na filosofia antiga, e aqui o que a via analógica deu origem? Os raciocínios por analogia criaram hipóteses, apenas conjecturas que se mostraram falsas aos olhos do Reid. A compreensão analógica da alma como um sopro de vida, como respiração, como ar, enfim, isso eles raciocinaram por analogia, que a alma seria isso, o sopro de vida. E os antigos e a compreensão analógica das percepções e ideias, que está presente no Platão, no Malebranche, Aristóteles e nos epicuristas. Esses são exemplos que o Reid trata na conclusão da investigação. E a via da reflexão na nova filosofia do Descartes. Pode-se observar que o método que Descartes seguia o levou a tentar mais as operações da mente por reflexão precisa e a confiar menos no raciocínio analógico sobre esse tema do que qualquer outro filósofo antes dele. Descartes e a reflexão sobre a mente. E o Descartes, em alguns pontos, seria acertado no que diz respeito ao conhecimento da mente por reflexão. Não foi por analogia, mas por atenciosa reflexão que ele foi levado a observar que o pensamento, a volição, a memória e outros atributos da mente são todos diferentes da extensão, da forma e de todos os atributos do corpo, que não temos razão alguma, portanto, de conceber que substâncias pensantes tenham qualquer semelhança com substâncias extensas. Então, a tese dualista ontológica metafísica do Descartes, da separação entre a res cogitas e a res extensa, entre a substância pensante e a substância extensa, entre o físico e o não físico, é uma tese que decorre da reflexão. Ao refletir sobre os fenômenos mentais, o Descartes descobriu que o pensamento não possui nenhuma das características que o mundo material possui, que ambos são radicalmente distintos. E essa é uma tese que o Reid vai assumir em sua própria filosofia. E que, como os atributos da substância pensante são coisas das quais somos conscientes, podemos ter um conhecimento mais certo e imediato delas por meio da reflexão do que de objetos externos por meio de nossos sentidos.
Então essa é uma consideração sobre o uso que Descartes fez da via da reflexão. Essas observações, até onde sei, foram feitas primeiro por Descartes e não são da maior importância e jogam mais luz sobre o tema do que tudo que havia sido dito antes. Deveriam fazer-nos desconfiar e suspeitar de toda noção relativamente e suas operações que deriva de objetos sensíveis por analogia, ou seja, que os filósofos, a partir de Descartes, deveriam desconfiar de toda aquela tentativa de se raciocinar sobre os fenômenos mentais que de alguma maneira seriam por analogia com o que se acontece com os corpos. Então, são duas coisas distintas que não apresentam semelhança e não podemos raciocinar por analogia sobre a mente humana a partir dos corpos. Então, os filósofos deveriam desconfiar disso. E deveriam fazer-nos crer somente na reflexão precisa, como a fonte de todo o conhecimento real sobre esse tema. E por que Reid está falando de uma possível filosofia que raciocina analogicamente sobre a mente a partir do corpo, supondo que há alguma semelhança? Porque aqui nós vamos ver que para o Reid a analogia entre mente e corpo é uma das analogias que mais trouxeram problemas, trouxeram dificuldades para o âmbito da investigação da mente. É pensar a mente a partir do pensamento do corpo é um problema na filosofia da mente. Vou voltar aqui. Erros por analogia e reflexão. Observo que, assim como o sistema peripatético tem uma tendência a materializar a mente e suas operações, ou seja, pensar a mente em termos materiais, os aristotélicos, por não proceder, a filosofia antiga, por não proceder por reflexão, não descobriu que a mente é completamente distinta da matéria, dos objetos extensos. O sistema cartesiano tem uma tendência a espiritualizar o corpo e suas qualidades. Então, há o erro inverso da parte do Descartes. Né? Se os aristotélicos materializavam a alma, Descartes está espiritualizando, mentalizando o corporal. Um erro comum aos dois sistemas leva ao primeiro desses dois extremos por analogia e ao último por reflexão. O erro a que me refiro, por reflexão, o erro do Descartes, é que podemos não saber nada sobre o corpo ou sobre suas qualidades, exceto quando tivermos sensações que se assemelham a essas qualidades. Então, finalmente, qual é o problema dessa espiritualização, mentalização do externo? É que ela dá origem à teoria das ideias, à hipótese ideal, que Reid tanto critica e que ele acredita que é o fundamento do ceticismo radical presente na filosofia do Hume e que teria se desenvolvido a partir do Descartes. A partir de Descartes, os filósofos teriam, por reflexão, concluído que a mente só pode conhecer alguma coisa do objeto externo se o objeto externo se torna de alguma maneira mental, ou seja, ele se torna uma ideia, uma representação. Então, a teoria das ideias, a hipótese ideal, surge desse pensamento espiritualizado da matéria. A mente só entra em contato com o objeto externo se dele tem uma ideia que é uma entidade mental. Então, aqui a analogia entre mente e corpo, que é tão danosa para a filosofia da mente, segundo Reid. A conclusão que extrairia de tudo que foi dito sobre analogia é que em nossas investigações sobre a mente e suas operações não devemos confiar em raciocínios extraídos de alguma suposta similitude entre corpo e mente. Devemos manter nossa guarda e não devem ser impostas sobre nós aqueles termos e frases analógicas por meio das quais as operações da mente são expressas em todas as línguas. E aqui o Reid vai explicar por que é tão danoso essa analogia entre mente e corpo, é tão danosa no âmbito da investigação dos fenômenos mentais, da filosofia da mente. As conclusões sobre a mente baseadas na analogia com o corpo são pouco prováveis na medida em que a semelhança entre mente e corpo é demasiado pequena para apoiar seguramente qualquer conclusão.
Os homens não poderiam nunca ter chegado a esta noção de que a percepção é devida a alguma ação do objeto sobre a mente, se não fosse por sermos tão propensos a formar nossas noções sobre a mente a partir de alguma semelhança que concebemos existir entre ela e o corpo. O pensamento na mente é concebido para ter alguma analogia com o movimento em um corpo, e com o corpo é colocado em movimento por ser influenciado por outro corpo. Por isso, estamos aptos a pensar que a mente é feita para perceber por algum impulso que recebe do objeto. Então, é pela analogia entre mente e corpo que os filósofos são levados a conceber que existe uma ideia que é um intermediário entre o mundo material e o mundo mental, e que seria por meio de ideias que a mente seria afetada pelas qualidades dos objetos externos. Então existe aí toda uma teoria da causalidade que explicaria o modo como a mente perceberia os objetos do mundo externo por meio de um elemento intermediário. Objeto externo, a ideia e a mente. E aí o objeto causa a ideia, que impressiona a mente, que afeta a mente de modo a fazer com que o ser humano fosse capaz de perceber o mundo externo. Supor que a mente é afetada por objetos externos mediante uma impressão não é uma tese resultante da reflexão sobre as operações mentais. Ela decorre unicamente de uma maneira analógica de proceder. Como os objetos são afetados por contato e pressão, supõe-se que a mente seria capaz de perceber apenas se houvesse algum tipo de impressão do objeto sobre ela, que são as ideias. Contudo, raciocínios provenientes de tais analogias nunca deverão ser confiáveis. Eles são, de fato, a causa da maior parte dos nossos erros no que diz respeito à mente. Então eu concluo assim a exposição sobre as ferramentas, a ferramenta, segundo Reid, para se conhecer a mente humana, os fenômenos mentais, atividades e estados da mente, que é a via da reflexão, todas as dificuldades envolvidas no processo de se conhecer a mente a partir da reflexão, de porque ela é a única via segura para se conhecer a mente, porque todo conhecimento científico deve começar pelo estabelecimento de noções certas, exatas, acuradas, precisas do seu objeto, e a única maneira de se fazer isso no âmbito do estudo dos fenômenos mentais é pela reflexão. E o aviso do Reid dos problemas e as dificuldades envolvidas na via da analogia, no raciocínio sobre dois objetos, um conhecido e outro desconhecido, a partir da semelhança, e de que modo o raciocínio analógico deu origem na filosofia da mente a hipóteses que são deveras perniciosas para o desenvolvimento desse campo de investigação.